Eu resolvi fazer o seguinte nesse canal, eu quero compartilhar com vocês que reflexões mais diárias que eu tenho, não necessariamente que eu vá publicar meu vídeo todos os dias, que eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso, mas eu vou registrar aqui e vou compartilhar com vocês conforme eu for pensando e refletindo. O tema de hoje que eu gostaria de compartilhar é sobre persistência, e esse tema ele ficou bastante presente hoje no meu dia, porque eu não estava muito bem, tô de TPM, aí eu fico um pouco irritada, é que depende do ciclo, tem vezes que eu fico um pouco mais borocochô, mais quietinha e tal, mas esse em específico eu tô percebendo que eu tô mais irritada, tudo que eu faço parece assim, nossa, que droga, tenho que fazer isso. Bom, um dos acordos que eu tenho comigo, e se você é mulher você vai entender, que quando esse humor muda, é muito difícil você ver algo legal, algo positivo, mesmo você sendo uma pessoa que vê o lado bom das coisas, assim como eu. É mais fácil ver um lado legal do que um lado negativo, mas a hora que vira TPM, nossa. E aí eu tenho um acordo comigo, e a gente já entra nesse tema da persistência, que é ficar persistindo pro dia ficar um pouco menos complicado, menos irritadiço, menos triste e persistir, claro, respeitando um certo limite, mas a ideia nessa persistência é de não abandonar a ideia, de não deixar. Vou explicar. Hoje, quando eu acordei, eu já tinha uma lista de coisas para fazer e eu queria organizar o meu armário do banheiro. E aí deu aquela preguiça, falei assim, que se lasque, esse banheiro não vou arrumar, para que isso? Só que eu já tinha feito esse acordo comigo e eu já tinha acordado com a TPM assim, super irritada com tudo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, vai adiantar eu fazer outra coisa que eu não me propus, que não tá na lista? Será que vai dar certo? Eu, como eu me conheço muito bem, eu sei que não daria certo, que provavelmente depois, se eu não fizesse isso que me propus, ia chegar ao final do dia e eu ia acabar me criticando assim, nossa lá, tinha um negócio na lista para você fazer que era tão simples e você não fez. E o nível de autocrítica quando eu tô de TPM, ele fica muito alto. Bom, então, me conhecendo, o que eu fiz? Vou fazer, vou organizar esse armário desse banheiro e ponto final. E esse exemplo aqui, eu acho que ele vai servir super bem para você entender como que foi hoje, como que foi a tortura de arrumar esse armário desse banheiro, porque eu tinha vários produtos de beleza e eu queria separar por categoria. E eu vi que tinha algumas coisas que eu comprei a mais, que não precisava, que eu acabei fazendo um estoque. Então eu comecei fazendo o seguinte, falei, não, pera lá, já tá de algum jeito aqui que não tá me incomodando, porque o que era o principal? Era limpar o armário. A função, o que era vamos dizer assim, a prioridade era limpar, ponto, final. Só que para limpar, precisava retirar as coisas. Eu falei, então já que eu vou retirar, eu vou organizar melhor esse negócio. Porque eu cheguei de viagem também, então fui guardando algumas coisas na gaveta de jeito errado e tal. Então vamos lá, que tem até uma frase que eu até coloquei aqui assim, persistir não é força de vontade o tempo todo, não é ter força o tempo todo, é voltar a fazer mesmo cansada, mesmo achando que pode não dar certo. O que eu fiz? Chegou uma hora que eu tirei todas essas coisas para fora do armário e aí eu comecei a ficar cansada e comecei a pensar que aquilo não era dar certo, então era melhor eu parar por ali. Só que se eu parasse, ia ficar uma bagunça no meu banheiro e eu ficaria irritada com aquela bagunça, certo? Então, o que eu fiz? Falei, já sei, vou tentar achar um meio termo nisso, porque eu ia precisar guardar aquela bagunça, só que ao mesmo tempo eu queria arrumar o armário. Eu peguei uma caixa de plástico que eu tenho, coloquei todas as coisas lá dentro, coloquei, guardei tudo. Então, se eu desistisse naquele momento, eu já teria um banheiro arrumado, apesar dos produtos não estarem guardados, mas eu teria um banheiro arrumado, ponto. Aí o que eu fiz? Respirei, dei um tempo e fui colocando prioridades. Eu falei, tá, eu já limpei, eu limpei lá, né, deixei tudo bonitinho. Falei, qual que é o próximo passo? Olhar para esse estoque de produtos que eu tenho, porque se eu não avaliar direitinho, provavelmente eu vou no supermercado, vou comprar um monte de coisa, vou acumular, vou gastar dinheiro com uma coisa que não precisa e vou ficar também irritada com esse monte de trambolho aqui, tá? Aí o que eu fiz?
Comecei a olhar itens que eu tinha repetido. Aí eu tinha 3 repelentes, não sei por que tanto repelente. Bom, tudo bem que minha região tem muito pernilongo e eu sou uma pessoa que facilmente pernilongo acaba me atacando e já tive dengue 2 vezes. Então é importante ter repelente, mas acho que não precisa ter 3. Aí eu peguei e fiz no cantinho do armário um estoque. Então coloquei 2 repelentes lá no fundo, aí peguei e tirei o outro pra eu ficar usando, deixei no quarto. E peguei também os antitranspirantes, que eu vi que eu tinha 3 também, coloquei como se fosse estoque. E aí fui pegando todos os produtos que tinha repetido e coloquei lá no fundo do armário, sabendo que aquele lugar é o lugar do estoque. Não vai ficar esquecido porque é um lugar fácil, apesar de ser o fundo do armário. E na frente eu fui colocando os produtos que eu uso diariamente. Então, aqueles protetor térmico, aí tinha um creme para pentear, de um lado aqui, depois do outro lado eu coloquei hidratante, óleo de banho, coloquei. Depois na parte de baixo eu fiz um cantinho do cuidado, que eu vi que estava disfuncional, que eu tenho aquelas máscaras para dormir, tem aquelas charinhas para fazer maquiagem, aqueles rolinhos de pedra para soltar aqui o rosto, sabe essas coisas de autocuidado? E eles estavam todos na gaveta, então a hora que eu tirei tudo, joguei tudo na caixinha, eu olhei pra gaveta e falei assim, mas toda vez que eu vou abrir essa gaveta é apertado, pra que isso? Aí achei um cantinho, então eu fui organizando. Aí quando eu fui ver, gente, eu já tinha feito metade das coisas, então a persistência, no meu caso ali, venceu o cansaço, venceu a minha irritação. E aqui entra um outro ponto que eu anotei, que eu anotei hoje porque a minha memória não tá muito boa, então eu falei, não vou lembrar tudo no vídeo, vou seguir aqui um roteirinho. Eu coloquei, muita gente acha que persistir é estar motivada todos os dias, mas na verdade é continuar mesmo sem vontade. Pequenos passos que são repetidos todos os dias ou todas as semanas é aquilo que faz você manter a persistência. Aquela ideia da motivação mesmo, né? E eu sou psicóloga, vou já aproveitar aqui para falar sobre isso. Tem muita gente que tem uma ideia que para ter motivação precisa ter algo que brota dentro de si e assim você vai ficar motivada, mas não é isso. Para você manter a sua motivação, você precisa exercitar. Então, todo dia você tem que fazer um pouquinho daquilo. Exemplo, exercício. Você quer perder, sei lá, quantos quilos. A motivação vai aparecer do nada, assim, nossa, acordei hoje 7 horas da manhã com vontade de fazer exercício. Às vezes, se você já está acostumado, se você já entende o efeito que aquilo te causa, pode ser que sim. Mas, a maior parte das vezes, você precisa fazer um certo esforço. Eu não gosto muito de usar esse termo força de vontade, mas precisa de um certo esforço. Falar assim, tá bom, eu vou. Pra quê? Pra isso, pra perder tantos quilos. Ou porque isso me ajuda a respirar melhor. Então, você traz significados para aquilo, você traz sentido, aí você consegue se manter motivado. E se a gente pensar assim, a persistência, ela necessita disso. Mesmo cansada, você vai lá e faz um pouquinho, mas também, né, calma lá. Você precisa respeitar o seu limite e talvez isso fique um pouco confuso. E agora entra aqui num ponto importante, que não é sobre fazer muito, é sobre não abandonar. E o não abandonar não é que você vai ter que fazer tudo lindo, maravilhoso, perfeito até o fim. Não é que eu teria que arrumar, tanto que eu não terminei, tá? De arrumar tudo no meu banheiro. Ainda tem uma caixinha lá com algumas coisas que na verdade eu vou guardar no outro banheiro. Que daí eu avaliei e falei, não vou guardar nesse, vai ficar por outro. Só que aí eu fiquei cansada e eu me permiti a não organizar o outro banheiro hoje. Então não é que eu abandonei, né? Abandonei, larguei tudo. Não, até porque tá dentro de uma caixinha, tá tudo bonitinho. E só vai ficar lá no outro banheiro, ponto final. Esse banheiro está finalizado. O não abandonar e o persistir e a motivação, ela pode se confundir se você não tiver uma percepção muito clara do seu limite. E se você tiver um nível de autocrítica muito grande, aí isso piora. Sobre a autocrítica, qual seria o risco aqui? Colocar que a capacidade tem a ver com a persistência, e aí eu corro o risco de ficar assim, não, mas se eu não consigo fazer isso até o final, é porque eu não sou capaz. Olha, onde já se viu se comprometer com um negócio desse e não fazer direito? Entra a autocrítica. Outro aspecto que
pode entrar é a falta de limite e perceber que está cansado. Então, eu falo assim, nossa, mas eu tô muito cansada, eu poderia fazer outra coisa, eu poderia descansar. E falar, não, mas a persistência é ir até o fim, independente de qualquer cansaço. Então, tem que tomar muito cuidado com essas ideias e com essas crenças, tanto que a gente aprende, escuta os outros falando, como você mesmo vai criando e você mesmo acaba reforçando. E isso fica perigoso, porque às vezes fica disfuncional. Diminuir o ritmo é respeitar. Isso aqui eu demorei para aprender, hein? Nossa, gente, sessões e sessões de terapia. Coitada da minha psicóloga. Quando os meus pacientes falam, Mari, coitada de você ter escutado essas coisas, eu falo, mal sabe vocês as coisas que a minha psicóloga tem que escutar. Ou as minhas psicólogas anteriores escutaram também, né? Se fosse antigamente, essa história de eu deixar essa caixinha guardada com os outros itens para ir para outro banheiro, não existiria. Eu ia fazer de tudo para fazer também a organização do outro banheiro. Eu não ia ficar só contente de guardar os outros itens nos lugares. Eu ia querer limpar também todo o banheiro. Nossa, não ia ter fim. Ainda bem que eu melhorei. E aí eu estou aqui para te ajudar. Se você tem esse nível de autocrítica muito grande, se você fica se culpando, se você acha que você não é capaz, tudo mais, já fica aqui, já assista meus vídeos, siga meu canal. Eu também tenho algum material, né, de e-book, tem material digital e tudo mais. Bom, depois a gente conversa sobre isso, mas aí eu já te aviso que eu sei, eu vou conseguir te ajudar. Essa parte da exigência, ela pode ter a ver com a sua história. Então, se para você é muito difícil, agora você está assistindo esse vídeo, fica muito difícil você falar assim, não, mas nossa, não, nunca que eu deixaria o outro banheiro para outro dia, tem que fazer ponto final. Eu convido você a refletir, a se perguntar, por quê? Por que você não deixaria, se você estivesse no meu lugar, por que você não deixaria para outro dia ou para outra semana? Por que teria que fazer? O que isso, acompanhar aqui o que eu tô contando, se isso te gera um desconforto, por que será que gera um desconforto? Esse tema persistência, eu quero conversar mais com vocês sobre isso, inclusive já vou gravar outro vídeo que tem os roteirinhos aqui, tudo montado aqui, com meu guia, né, pra não me perder aqui nos pensamentos, que eu penso 1.300 coisas ao mesmo tempo. E eu gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrita, curtir se você gostou desse vídeo, compartilhar se você acha que vai fazer sentido para alguma amiga. E já te adianto, eu sei que meu canal aqui já tem vários vídeos, mas eu quero direcionar mais os conteúdos deste ano para organização, rotina, tudo que é mais direcionado para você conseguir ter o seu dia a dia mais leve. Eu sou psicóloga, sou especialista em comportamentos alimentares, gosto também bastante desse tema, mas vocês vão ver que a maior parte dos temas aqui, pelo menos nesse primeiro trimestre, bom, janeiro já tá no fim, né? Mas que seja, os próximos vídeos aí que você vai assistir são mais direcionados para você ter uma organização das suas metas, do seu cotidiano, mas todas elas sempre eu vou tentar explicar de alguma forma que está ligado também com a psicologia. Te vejo no próximo vídeo.